momentos de a gente cumprir nosso propósito de vida, sabe? Porque agora é tudo a mesma coisa, sabe? Trabalho e vida é uma coisa só, né? Acho que as pessoas estão entendendo isso de uma vez por todas. E eu acho que é hora de falar sobre aquilo que toca nosso coração. Eu vou começar. Tá bom. Bom, eu estou aqui com a Verusca Galvão. Ela é uma querida amiga, muito bem-vinda. Ela Obrigada. bem-vinda, vai ser um bate-papo maravilhoso, já estou sentindo. A Verusca é fundadora da Relacionamentos Humanos, ela é coach, é psicóloga, é professora. Olha, se eu for descrever tudo que essa mulher faz na vida, eu vou ficar aqui só falando da live toda, né? E para mim é um grande prazer ter você aqui. Vamos falar de inteligência espiritual, né? Isso mesmo, Cris. Eu quero te agradecer pelo convite. Primeiro que é sempre uma delícia conversar com você, né? A gente se deixar, a gente fica horas conversando. É E verdade. quando você me convidou, né, me explicou qual era desse, a intenção dessas conversas, acho que eu estou entrando, Aham. né? Ah, tá. É que eu tinha perdido você, voltou. E aí, quando você me convidou, né, e falou sobre qual era a proposta, logo eu pensei nesse assunto da inteligência espiritual. Há pouco tempo atrás eu fiz uma live no meu Instagram falando um pouquinho, mas falei bem pouquinho, né, sobre inteligência espiritual, porque eu falei de outras inteligências também. E hoje essa oportunidade de falar só sobre inteligência espiritual está sendo muito legal. Ô, Vê, sabe o que eu estava pensando? Eu Ah, acredito que é interessante eu fazer uma conexão aqui no Instagram também, e eu vou chamar as pessoas que estão lá. tá bom. Mas, ao mesmo tempo, eu quero já te fazer uma pergunta a Uhum. respeito o que, afinal, é inteligência espiritual, Vê? De onde que vem isso? Como que é isso? Pois é. A inteligência. Eu vou contextualizar primeiro, falando um pouquinho sobre o que a gente geralmente entende por inteligência, né? A gente. Eu sou psicóloga, né? Como você falou, e na psicologia a gente estuda, inclusive, como medir a nossa inteligência, que é o QI, né? Todo mundo fala, eu tenho, né? Eu quero saber quanto mede o meu QI, se eu tenho um QI alto, enfim. Porque por muito tempo se acreditou que esse tipo de inteligência era a inteligência única que a gente tinha, ou a mais importante que a gente tinha, né? Mas ela é tão importante quanto as outras inteligências que né, vários estudiosos foram descobrindo ao longo do tempo. Então, o QI, ele serve para medir a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de aprender novos conhecimentos, né? A nossa capacidade de raciocinar. E aí depois, com o desenrolar aí de vários estudos, né? Com o tempo, a gente foi entendendo, na verdade, né, os psicólogos que estudaram sobre isso, o Howard Gardner, inclusive, ele desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas, e aí ele, né, ele começou a estudar sobre diversas inteligências, né, inteligência espacial, a inteligência interpessoal, a inteligência intrapessoal, e por aí vai, inteligência matemática, lógica. E aí veio o Daniel Goleman e falou, olha, a inteligência interpessoal e a intrapessoal, acho que a gente consegue juntar isso e falar da inteligência emocional. Então, do QI, nós fomos para o QE, né? Que é o quociente emocional. E aí, depois de um tempo, veio a. Deixa eu só ver o nome dela aqui. Veio a Dana Zohar, se eu não me engano. Esse é o nome dela. E começou a perceber que a gente tinha outras características, né? Outras aptidões que não eram somente as aptidões intelectuais, né? E também ela começou a identificar algumas características em determinadas pessoas que não estavam relacionadas somente ao nosso QI, que é o quociente de inteligência, né? E ao nosso QE, que é o quociente emocional. E ela começou a perceber que essas características estavam relacionadas com a nossa espiritualidade, né? Então, por exemplo, né, algumas pessoas que ela cita no estudo dela, o Nelson Mandela,
Gandhi, né, a Madre Teresa de Calcutá, são pessoas com altíssimo nível de inteligência espiritual. E o que é essa inteligência espiritual, né, que você me Pois perguntou? é. A inteligência espiritual é a nossa capacidade de perceber as coisas, né, de uma forma mais holística, de uma forma mais integral, né, entendendo que, por exemplo, o que eu faço aqui, de alguma forma, atinge você aí, né? Então, é essa habilidade, essa capacidade de entender o quanto todos nós estamos conectados de alguma maneira. E eu acho que a gente está vivendo um momento agora em que isso fica muito claro, né? As pessoas com inteligência espiritual, né, com uma boa inteligência espiritual, elas conseguem saber e elas conseguem aceitar esse momento e fazer a parte delas, né, nesse caos todo que a gente está vivendo, enquanto que as pessoas que ainda não têm essa inteligência espiritual desenvolvida têm mais dificuldade para compreender o momento que a gente está vivendo. Vê, então você está tentando me dizer que as pessoas com inteligência espiritual são pessoas com nível de consciência mais elevado, é isso? Sim, são pessoas com nível de consciência mais elevado, elas são pessoas que têm mais compaixão, são pessoas que são mais humildes, né? Que elas sabem exatamente qual é o lugar delas no mundo. Mas olha só que interessante, né? Quando a gente pensa sobre essa palavra humildade, não significa, eu sou humilde do tipo, né? Eu sou coitadinho, como algumas pessoas costumam De se definir. rebaixar ou de deixar o outro abusar dessa pessoa, né? Não é isso Não, que você está não falando. é isso. É a humildade de você saber qual é o seu papel no mundo, né? Eu tenho um mentor que é um grande amigo e que é o Mark Lund. Ele fala, né, que humildade vem de humano, né? Que vem de humus. Humus é o quê? É adubo. Né? Então, a sua humildade significa como é que você nutre as outras pessoas, né? Como é que você aduba, né, as suas relações, como é que você nutre as suas relações, como é que você ajuda as outras pessoas, e isso geralmente está conectado com o nosso propósito de vida. Então, por exemplo, pessoas que têm clareza sobre o seu propósito de vida, consciência, como você falou, né, sobre o propósito de vida, são pessoas que têm uma inteligência espiritual mais elevada. Mas vê, a gente percebe, nós que trabalhamos com empresas, né, que Uhum. estamos junto com líderes, a minha percepção é que nem todas as pessoas sabem exatamente o que vieram fazer. Né? Uma vez eu Uhum. estava numa sala de treinamento, eu falei, vocês sabem qual é o propósito de vida de vocês? Ficaram com aquela cara de azulejo assim, não sei do que ela está falando, né? Eu venho aqui para entregar resultado, depois eu volto para casa, eu tomo banho, janto, encontro minha família e durmo. É Uhum. isso. Como É. que a gente pode saber, se você fosse dar uma dica aqui nessa conversa, como que eu descubro qual é o meu propósito? Olha, esse é um assunto que daria uma outra live, né? Daria uma outra conversa. Mas o que eu costumo dizer para as pessoas assim sobre propósito de vida, primeiro, né? O que é que faz o seu coração vibrar muito? Né? O que é que faz você pelo que você é profundamente apaixonado? E isso, geralmente, o nosso propósito de vida está relacionado àquelas coisas que a gente faz com muita facilidade, sabe? Então, por exemplo, digamos que você seja um excelente comunicador. Só que você é tão bom comunicador que isso para você é a coisa mais fácil do mundo, que é se comunicar. Mas você não percebe que o seu propósito de vida é comunicar, né? Você muitas vezes por ter essa aptidão, por ter essa habilidade, por saber fazer isso de uma forma tão fácil, tão simples, você acaba negligenciando o seu propósito de vida, buscando coisas que são muito complexas, né, que são muito difíceis. E o nosso propósito de vida está relacionado àquilo que flui na nossa vida, né, aquilo que é feito de uma forma praticamente que natural. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, né? Nessas habilidades que a gente tem, que são habilidades simples, que geralmente as outras pessoas falam, nossa, você é muito bom nisso. Aí você para e pensa, nossa, mas você acha mesmo que eu sou assim, né? Como, por exemplo, você é um ótimo comunicador, e aí para você é tão normal você se comunicar, né? É natural, que aí você até acha estranho, mas o seu propósito de vida está relacionado com essas habilidades naturais que você tem. Então, mas muitas vezes, como você bem disse, né, as pessoas elas estão vivendo em flow. Outro dia eu estava batendo um papo com um amigo que é consultor também, mora
em Barcelona, né? E ele estava tão empolgado que ele esqueceu até o que ele tinha falado, né? Ele falou assim, Cris, você acha que foi bem? Porque eu não lembro o que eu falei, eu estava em flow. Eu falei assim, meu amigo, você estava cumprindo o seu propósito, né? Pois é. E, então, assim, às vezes a gente está cumprindo o nosso propósito e as pessoas, a sociedade falam, mas você sabe qual é o seu propósito? Eu não escrevi o propósito, mas eu vivo ele, né? Isso, é, exatamente. O que é que você vive de uma forma natural, fluida, né? Eu gosto inclusive de dar um exemplo sobre a comida que você faz. De repente você faz uma comida tão incrível, né? Você faz uma comida que é tão gostosa, que é tão, né, que as pessoas elogiam, e o seu propósito de vida pode ser esse, sabe? Né? E talvez você esteja buscando algo tão grandioso, né, que o seu propósito já está no seu dia a dia. Você ainda não olhou para ele, né? Mas ele já Quem, está aí. quem sabe qual é o seu propósito ou que vive o seu propósito é uma pessoa com inteligência espiritual? Sim, geralmente sim. É claro que eu não posso dar certeza disso, né? Porque a inteligência espiritual ela envolve várias coisas. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem clareza sobre o seu propósito é uma pessoa que está conectada com seus valores, né? Uma pessoa que tem um nível de consciência maior, é uma pessoa que busca ajudar outras pessoas. E todas essas são características tanto de quem tem um propósito claro, quanto de quem tem uma inteligência espiritual elevada. Vamos ver, vamos convidar o pessoal que está aí assistindo a gente. Vamos. A, nós vamos convidar vocês a responder um índice, para a gente descobrir qual é o índice de inteligência espiritual, né? Isso, é na Vocês, verdade uma simulação, né, para entender qual é o seu nível, né, de inteligência espiritual. vocês estão vendo aí? Sim, Então, se vocês puderem responder para a gente. muito legal esse recurso do Zoom, né? É ótimo. Enquanto isso, enquanto o pessoal vai respondendo, Vê, eu gostaria de te convidar a falar sobre as práticas, né, da inteligência espiritual no nosso dia a dia. Você já falou a questão de ser humilde, mas como que isso é aplicado, por exemplo, dentro de uma empresa? As pessoas podem falar assim, bom, mas na minha empresa tem muita gente sem noção, ou que discute, ou que briga. Como que eu posso, né, colocar em prática a minha inteligência espiritual se tem um contexto muito difícil e um ambiente muito rústico, né? Uhum, sim, O que sim. você falaria? Assim, tem alguns aspectos, né, que eu acho que são bem importantes. O primeiro aspecto, né, de quem tem, por exemplo, inteligência espiritual e pode aplicar isso no ambiente corporativo é a flexibilidade. Pessoas que têm, né, uma inteligência espiritual elevada são pessoas mais flexíveis em relação aos problemas que acontecem, né? São pessoas que, olha só que interessante, pessoas que têm uma inteligência espiritual elevada são pessoas que compreendem pontos de vista diferentes dos seus. E isso dentro de um ambiente organizacional é muito importante, né? Você não acreditar que só a sua verdade é absoluta, né? Você não acreditar que só o que você entende como verdade é a única verdade, né? E Sim. deixa eu só tirar que apareceu aqui na minha frente. E aí, outros indicativos, né, de que você é tem uma inteligência espiritual elevada e de como utilizar essa inteligência no seu dia a dia é você estar conectado aos seus valores. Então, a primeira coisa é você saber quais são os seus valores, e quando a gente fala dentro desse ambiente corporativo, né, se os seus valores estão, se você consegue convergir os seus valores aos valores da empresa, melhor ainda, né? Obviamente, se esses valores da empresa são realmente vividos na prática, porque, né, existe uma distância entre o que é dito como valor e o que realmente é praticado. Então, os valores da empresa precisam ser praticados de fato por todo mundo, estar presente nos comportamentos das pessoas, e também eu preciso me identificar com esses valores, né? Eu preciso entender se os meus valores estão conectados com os valores da organização. E isso, com certeza, é um sinal de pessoas que
já tem inteligência espiritual, ou se você quer desenvolver essa inteligência espiritual, é uma forma de você desenvolver, entendendo quais são os seus valores e conectando os seus valores aos valores da organização. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. São pessoas, né, que têm um grau elevado de autopercepção, de autoconsciência, né, e de autorregulação também. Então, são pessoas que conseguem se regular mesmo em meio ao caos, né, elas conseguem encontrar esse equilíbrio, encontrar o significado das coisas que acontecem com ela. Você tem como dar um exemplo sobre isso, Vê? Tenho. Por exemplo, né, então, a gente está vivendo esse momento que é a pandemia, né? Então, digamos que o meu trabalho, ele fosse somente, ele só é possível, né? Por exemplo, se eu faço um trabalho que só é possível de ser feito dentro da empresa onde eu trabalho, né? E o que isso significa? Isso significa que com essa pandemia, ou eu vou trabalhar de casa, ou eu vou perder meu emprego. Possivelmente algumas pessoas já passaram por isso ou estão passando. Só que, de repente, eu estou há um tempão protelando alguma mudança na minha carreira, eu estou há um tempão adiando, né, alguma mudança que eu queira fazer no meu trabalho. Se eu tenho essa percepção, se eu tenho essa percepção do significado das coisas que acontecem na minha vida, eu vou aproveitar esse momento e finalmente colocar em prática algo que eu já estou adiando há bastante tempo, entendendo que essa é uma oportunidade para que eu possa me reinventar, essa é uma oportunidade para que eu possa desenvolver novas habilidades, ao invés de ficar reclamando do que está acontecendo. Né? Então, pessoas que têm um índice elevado de inteligência espiritual são pessoas que conseguem encontrar significado em absolutamente tudo que acontece na vida delas. Né? E que vê possibilidades, né? Isso, que vê possibilidades. Eu estava olhando aqui, você também listou na enquete que autenticidade, né, uma pessoa autêntica é alguém que tem inteligência espiritual. Será que é fácil ser autêntico dentro de uma empresa, ser autêntico na sociedade, na comunidade? Por exemplo, eu sou vegana. Uhum. Né? E eu tenho um monte de amigos que adoram churrasco. Você Sim. também, você é vegetariano, né? Uhum, E assim, eu tenho essa autenticidade de ser quem sou, independentemente do ambiente onde eu esteja. Né? Uhum. Só que dentro das empresas, como que isso é visto? Como que eu consigo ser autêntico no meio... todo mundo bebe cerveja. Mas eu não gosto de cerveja. Mas são meus amigos. Será que eu vou lá tomar cerveja com eles também? Eu vou tomar só... Mas eu não gosto de tomar cerveja. E deixo de lado aquilo que eu acredito efetivamente, a minha filosofia de vida. Como que você vê isso, Vê? Então, eu tenho até um exemplo da minha própria vida, né, sobre isso. Eu trabalhei na maior multinacional de bebidas do mundo. Não vou falar o nome, mas aí fica fácil de saber qual é. E eu não tomo o principal refrigerante dessa marca, né? E nunca tomei. Não gosto do cheiro, não gosto do sabor, não gosto, né? E aí só que eu não sei porquê, talvez eu não tinha toda a consciência que eu tenho hoje, né? Porque eu queria trabalhar nessa marca. Eu queria trabalhar nessa empresa porque eu achava uma marca fantástica, né? Do ponto de vista do marketing, principalmente do marketing antigo, era uma marca fantástica mesmo, né? E aí eu fui trabalhar lá e eu tive um choque de valores assim terrível, sabe? Eu tive, enfim, foi o pior lugar onde eu já trabalhei em toda a minha vida. Nossa. Sim, com certeza, porque sim, era uma grande marca, mas assim, não tinha nada a ver com os meus valores de vida. E, por exemplo, né, a gente tinha os refrigerantes todos disponíveis pra gente, né, em todos os lugares por onde a gente andava, dentro do escritório, na fábrica e tudo mais. E uma das coisas que isso não chamava a minha atenção, eu tomava água, só pra você ter uma ideia. E aí, tem a ver com isso que você está dizendo, né, sobre autenticidade. Em nenhum momento que eu estive lá, eu me preocupei em tomar as bebidas né, da marca, porque eu não tomava de nenhuma marca, na verdade, porque não fazia nenhum sentido para mim. Eu já estava ali, já começando a ter uma relação de saúde comigo mesma maior, né? E eu percebi que aquele mundo não era meu, sabe? Então, eu continuei sendo autêntica, mas a minha autenticidade resultou num distanciamento,
daquele trabalho, né? E eu fui buscar outro trabalho, né? Eu fui buscar algo que fizesse mais sentido para mim, que eu pudesse contribuir de verdade, que eu tinha e onde eu tivesse espaço para contribuir, inclusive para viver os meus valores, o meu propósito de vida, né? E algo que não ferisse os meus valores, principalmente, sabe? Tem um custo ser autêntico, na minha opinião. Sim. Na minha opinião, tem um custo ser autêntico. Mas aí, qual é o preço que você quer pagar? Você quer pagar o preço de ser autêntico ou você quer pagar o preço de viver uma mentira, né? É de não ser você, né? Ser você. Tá tudo guardado dentro de si, acumulado, e de repente isso pode virar até doença, né, Vê? Sim, vira e vira. É o pior que a gente somatiza, né, isso, porque isso causa um sofrimento interno. É claro que não existe nenhuma empresa perfeita onde você vai conseguir, nossa, eu vou realizar o meu propósito, né? Eu tenho um amigo mesmo que trabalha numa grande, eu não vou nem falar o segmento, porque senão vai ficar fácil de saber qual mas trabalha numa das, né, nesse segmento, é a maior do mundo. E ele foi lá, ele é uma pessoa super conectada com os valores dele, com o propósito de vida dele, mas ele está no momento agora do trabalho em que a empresa está limitando ele a viver aquilo que ele acreditava que era o propósito, sabe? E ele está precisando fazer um trabalho de ressignificar, porque ele adora trabalhar lá, para ele faz sentido, né? E ele está tendo um trabalho agora de ressignificar tudo isso para que ele possa continuar acreditando que lá é um lugar para ele trabalhar. E é. A gente só não pode romantizar essa história, sabe? Só esse é a minha recomendação, né? De não romantizar essa história de propósito de vida também. Assim como eu, você também convive com muitas pessoas, e hoje mais do que nunca, né, Vê? Todos os dias, em lives e tudo mais. E muitas pessoas falam assim para mim, mas você fala isso porque você tem uma condição boa, né? Você fala isso porque você não precisa do seu emprego, né? E uma vez eu estava numa sala de treinamento e eu ainda estava como CLT, né, dentro do RH, e eu dando treinamento para o pessoal, para os colaboradores, né? E eu falando sobre autenticidade, sobre tudo que a inteligência espiritual traz, mas com outra visão, né? Uhum. E um funcionário virou para mim e falou assim, você fala isso porque veio de família rica? Eu comecei a rir. Eu falei, então, eu paguei minha faculdade, eu trabalho desde os 14 anos, né? É que isso é uma busca interna, é o que eu quero como vida, como propósito, e isso leva assim um certo tempo. Tem pessoas que já nascem com isso automático, né, Vê? Principalmente agora, né? Eu percebo que essas gerações as gerações que estão entrando agora no mercado de trabalho são de pessoas que já têm, parece que esse propósito ligado nelas, assim, de uma forma muito forte, né? E que eu admiro bastante. Mas a gente não, né? Eu sou de uma geração, e você também, que a gente tinha que trabalhar para pagar conta, a gente tinha que fazer uma faculdade porque tinha que ter uma faculdade, mas que nem precisava fazer tanto sentido assim. Desde que tivesse um nível superior. Isso, exatamente. E hoje as coisas não são mais assim. Hoje, inclusive, tem muitos jovens que não se preocupam nem em fazer faculdade, mas em como é que eles vão manifestar o propósito deles no mundo, né? Eles estão mais preocupados com isso do que um curso superior. Então, quando vem uma situação como essa, né, que o mundo está vivendo, o que segura a pessoa? O que equilibra essa pessoa? O que dá base para ela, na sua opinião? Então, tantas coisas passam pela minha cabeça, mas assim, eu entendo que saber o que você quer é algo importante, sabe? Ter clareza das coisas que você quer para sua vida. Tem um psicólogo austríaco que eu gosto bastante. Eu sempre falo dele, que é o Viktor Frankl. Né? Ele foi um psicólogo austríaco que viveu nos campos de concentração, né? Na Alemanha, enfim. E ele tem uma frase dele que eu acho fantástica. Ele diz: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Né? Então, quem quiser, inclusive, ler o livro dele, né? Que eu acho que é Em Busca de maravilhoso. Tem 2 livros, Em Busca de Sentido e Um Sentido para a Vida. Agora eu não lembro qual dos dois que fala sobre isso. E ele diz exatamente isso, que quando a gente tem um porquê,
quando a gente tem um propósito, quando a gente sabe que para que a gente veio para esse mundo, a gente enfrenta uma pandemia, a gente enfrenta, né, uma crise imobiliária, a gente enfrenta, né, uma crise econômica, política, entendendo qual é o motivo dessas coisas todas e buscando o significado disso para sua vida, né? Ou simplesmente, uma coisa que também acho que é interessante é não dar significado para essas coisas, sabe? As coisas são como são. Hoje mesmo eu li uma frase do Eckhart Tolle, que é um outro alemão que eu sou apaixonada. Espetacular. Ele é espetacular, e ele falou assim: viva esse momento como se você tivesse escolhido viver. Olha só, né? A gente sabe que nós escolhemos viver, não é? Sim, mas ele tá dando uma dica, né? Viva esse momento como se você tivesse escolhido viver, sabe? Ele escreveu também um livro que eu tô lendo agora, que é Um Novo Mundo, né? O Despertar de uma Nova Consciência. Cara, é um livro que eu tentei ler uma vez, não consegui, porque é um livro denso, sabe? E agora eu tô finalmente conseguindo ler. Só que ele é assim, né? Eu vou digerindo ele aos poucos, sabe? E ele fala justamente sobre isso, né? Sobre uma nova consciência. O modelo mental que a gente tem hoje, ou melhor, o modelo mental que a gente tinha antes dessa pandemia não é o modelo mental que a gente vai manter para essa nova vida que está surgindo, porque a gente não vai resolver os problemas de hoje com o modelo mental que a gente tinha em janeiro. Eu estava lendo uma pesquisa agora, né, que inclusive existe a possibilidade das empresas terem um outro olhar, né? Uhum. Um olhar mais de consciência da saúde dos funcionários, da conexão, que é fundamental, conexão em todos os sentidos, conexão com todos os stakeholders, né, com toda a rede de relacionamentos, a cadeia de relacionamentos. Mas, ao mesmo tempo, a preocupação com saúde pode, muitas vezes, deixar o olhar para a humanidade de uma forma em segundo plano, se tornando um ponto cego, né? As empresas estavam caminhando para a humanidade, ou olhando para os colaboradores, para a necessidade de desenvolvimento, mas que isso pode ser trocado por saúde. A saúde em primeiro lugar e isso ficando em segundo plano, né? E o que está dizendo essa pesquisa é assim, quem vai dar um salto é que consiga, apesar de estar passando por privações financeiras, é que vai conseguir congregar todos esses fatores separados e juntar, e conectar, e trazer junto. Essas são as empresas que vão trazer. Para mim, são empresas com inteligência espiritual. Sim, né? era isso que eu ia dizer, são empresas espiritualizadas. Porque aí acho que vale a pena a gente, inclusive, distinguir uma coisa que é Sim. importante, né? Que espiritualidade não é igual à religiosidade. Né? Então, a religiosidade, ela está. Quando a gente fala de religião, a gente está falando de uma instituição. Né? A gente está falando de uma forma de se conectar ao mundo espiritual, seja lá que mundo for, né? O mundo que qualquer um, que cada um escolher. Agora, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando dessas habilidades, né? De lidar com esse novo mundo, né? De lidar com as dificuldades de uma forma mais flexível, de preservar os valores humanos, né? De agir com compaixão, com humildade. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando disso. Existem pessoas que são religiosas, mas não têm inteligência espiritual, por exemplo, né? E que tornam ações ou hábitos, né, repetitivos, sem enxergar o todo, sem enxergar, né, para que veio. Né? Exatamente. Oi? Sem ter uma visão holística, né? E holística não do ponto de vista místico, mas do que essa palavra realmente significa, que é ter a visão do todo, né? A visão do que a minha ação gera no outro, né? E o que a ação do outro gera no seguinte e por aí vai, né? Verusca, você tem conversado bastante com as pessoas, né, no seu canal e tudo mais. Qual que é a sua percepção dessa inteligência espiritual? Se a gente fosse olhar, nós temos grande parte de pessoas, não temos pessoas com esse olhar. Como que está isso na sua percepção? Eu acho que a gente tem muita gente perdida, sabe? Tem muitas pessoas perdidas, não sabendo onde buscar
o seu centramento, digamos assim, né? Então, existem pessoas que foram para as religiões, mas não encontraram isso nas religiões, né? Existem pessoas que se apegam aos políticos, né? Achando que existe um salvador, né? Então, Tanto. repetindo um modelo, inclusive religioso também na política, que já não deu certo. Existem pessoas que ainda estão tentando desenvolver inteligência emocional, né? Então, a gente ainda está falando de um processo anterior a esse, né? E existe uma parcela aí de pessoas que já estão desenvolvendo a inteligência espiritual e já têm inteligência espiritual, né? E essas pessoas, geralmente, elas se destacam na multidão, né? São pessoas, assim, que... Sabe aquelas pessoas que a gente fala, nossa, essa pessoa é um ser iluminado? São pessoas com inteligência espiritual. Quando você percebe essas pessoas, onde que elas estão mais com frequência? Estão dentro de empresas? Estão na comunidade? Estão... Como que você percebe? Olha, então, como eu falei no começo, né? Inclusive, os pesquisadores, né, que começaram a estudar sobre inteligência espiritual, eles deram alguns exemplos de pessoas com alto QS. QS é o quociente espiritual, né? E eles usaram exemplos como Mandela, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, a irmã Dulce aqui no Brasil, o Papa Francisco, né? Você percebe que são pessoas que estão liderando grandes causas humanas, assim. Mas é claro que essas pessoas, elas aparecem muito porque elas estão à frente de grandes instituições, mas a gente percebe também as pessoas com inteligência espiritual nas ONGs, né, agora nessa onda do capitalismo consciente, do sistema B. Então, por exemplo, tem um presidente de uma empresa que eu sigo ele no LinkedIn, que é o João Paulo Pacífico, e eu só estou dizendo o nome dele porque é um ótimo exemplo, né, a ser seguido, e o João, ele é uma pessoa, assim, com um altíssimo nível de inteligência espiritual, não sei se ele sabe disso, mas eu acho que ele deve saber, porque ele estuda muito sobre isso, ele é muito atuante no sistema, né, no sistema B, no capitalismo consciente, e pessoas que estão conectadas a esse sistema são pessoas que buscam esse nível de consciência mais elevado, né? Sabe que outro dia, eu vou contar duas histórias rápidas aqui e vou te convidar a conversar comigo sobre isso. Uhum. Ontem eu assisti novamente um filme, O Contador de Histórias, é um filme nacional e de um político, de um grande empresário, né, dono de um grande império, e ele perde a esposa e a filha e ele se torna um morador de rua, né? E de repente ele está passando assim na rua e ele olha para o céu, aquele conglomerado de pessoas, e tem um cara tentando se suicidar. Ah, é o Vendedor de Sonhos. Vendedor de sonhos. Sim, do E Augusto Cury. Aham. espetacular, né? Sim, E ele consegue salvar, e é um psicólogo, uma sumidade e tal, e é um morador de rua. E ele é um sábio. Na minha opinião, esse é um cara que tem uma grande inteligência espiritual e que muitas vezes a gente, quem conversa com todo mundo, que é o nosso caso, né? Aham. Estamos na fila, agora mantendo um pouco de distância, talvez fique um pouco mais difícil, né? Dentro de um táxi. Eu já conheci muitos taxistas com inteligência espiritual elevada. Uma vez eu estava em São Paulo, eu peguei um Uber e ele olhou para mim e falou assim: Você não mora aqui em São Paulo, né? Você é do interior. Eu falei: Como que você sabe? Ele falou: Por seu jeito, que você sorri, porque você fala comigo, porque você. Ele começou a falar. Eu falei, nossa, e ele começou a me dar lições incríveis sobre espiritualidade, sobre equilíbrio, como que ele se mantinha equilibrado no trânsito caótico de São Paulo, né? É. Então, assim, muitas vezes, na minha percepção, eu gostaria de ouvir você, existem pessoas que estão do nosso lado e que a gente pode aprender muito, né? Uhum. E É. que tem uma inteligência espiritual elevadíssima. Uhum. A minha avó é assim, sabe? A minha avó, acho que ela estudou até a quarta série, se eu não me engano. E a minha avó materna, né? Eu tive dois modelos, assim, de grandes mulheres na minha vida, né? A minha avó paterna, que foi uma mulher super bem-sucedida, financeiramente, intelectualmente, sabe? Uma mulher, assim, que... à frente do tempo dela. E a minha avó materna, que estudou... teve pouco acesso à instrução, mas é uma mulher, assim, forte, determinada, sabe, assim, é incrível também e muito sábia,
sabe assim? E as duas, nessas duas condições muito diferentes, tinham muita inteligência espiritual. A minha avó paterna já faleceu, mas a minha avó materna ainda está viva. E as duas com muita inteligência espiritual, sabe? Porque às vezes a gente condiciona a inteligência espiritual a um grau de instrução, porque a gente fala de inteligência, né? E inteligência espiritual tem muito mais a ver com a conexão interna, com a nossa sabedoria interna, né? E quanto mais conectado eu tô com essa sabedoria interna que eu tenho, todos nós temos, mais inteligente espiritualmente eu sou. Então não tem a ver com cognição, não tem a ver com conhecimento, né? Por isso O racional. um racional, não. Tem a ver com aquilo que nos conecta, né? Com a nossa essência, com aquilo que é natural. Quando a gente fala, né, quando nós duas temos bastante olhar para dentro das empresas, é um pouco difícil desvincular isso, né? Mas atrás das empresas tem pessoas, é por isso que a gente está lá. Nós olhamos sempre que as pessoas elas usam muito mais a razão do que todos os outros, né? Por exemplo, a emoção, que é importante, às vezes a emoção também é trazida no contexto empresarial, mas talvez como uma raiva, uma fúria, um gesto mais abrupto, né? Razão, emoção, sensação, porque as pessoas vão e fazem, são de realizar coisas, mas a intuição é pouquíssimo usada. Sim, Né? sim, exatamente. No livro sobre inteligência espiritual, né, que a Ai, gente, do céu, por que eu esqueci o nome deles agora? Mas eu anotei aqui em algum lugar o nome deles, eu vou lembrar. Dos dois autores, né, desse livro, que é essa inteligência espiritual. Eles falam, inclusive, que a gente vive a cultura da multidão, né? Essa cultura da multidão a inteligência espiritual ela vai contra essa cultura da multidão. A cultura da multidão eu traduziria como a cultura da boiada, né? Que a gente geralmente, né, faz. Né? Se você segue a boiada, você segue a cultura da multidão. E a inteligência espiritual, ela é a inteligência que nos dá uma certa independência, né, para que a gente seja aquilo que a gente acredita que a gente é. E isso geralmente significa se erguer contra a multidão. Né? Isso significa muitas vezes ir contra essa cultura da multidão, né? É quando você acredita, quando você é aquilo que você acredita ser, né? Quando você entende qual é a sua identidade, a sua individualidade autêntica, né? Realmente autêntica. E quando você tem coragem para sustentar isso, você chegou num nível de inteligência espiritual incrível, sabe? Porque não é fácil sustentar isso, por exemplo, dentro de uma empresa. Eu mesma, para mim, foi muito difícil sustentar isso, sabe? Tanto que chegou num ponto que eu falei, nossa, isso não é mais para mim, né? Lidar... Eu sou 20 anos consultora, né? Então, eu acho que... Você sabe, né? Eu assumi minha autenticidade já há muitos anos atrás e a minha independência, né? Mas sabe que eu li um livro maravilhoso do Edgar Morin, há muitos anos atrás, quando eu fazia psicologia transpessoal com a Vera Saldanha, que é uma querida, amada, né? Meus Demônios. E ele dizia justamente sobre isso. Ele falava o seguinte: você escolheu ser mãe porque você quis, ou você escolheu ser mãe porque depois que casou tem que ser mãe? Isso, Né? exatamente. E na hora que eu li isso, porque eu não sou mãe, né? Uhum. E eu falei Você assim, não gerou filhos, é diferente. isso, obrigada. Eu sou mãe de 6 de 4 patas, né? Mas você é mãe de outras pessoas, né? De outras coisas, enfim. De cuidar de amigos, de me dedicar do meu propósito de vida, de ir para as empresas e trazer o meu conteúdo, o meu profissionalismo, o meu propósito, né? Tá. Quando eu li esse livro, eu falei, puxa vida, é isso, né? É isso, eu não preciso seguir o que todo mundo segue e fazer o que todo mundo faz. Uhum. Eu posso escolher o que eu quero para a minha vida. Exato. O que eu vou fazer e deixar de fazer. Né? Não ser refém de uma sociedade que fala o que fala. Então, se você me permite, eu acho que tanto eu quanto você viemos de famílias muito tradicionais, né? Sim. Com muitos métodos, muitas regras. Uhum. E outro dia eu achei tão bonito que eu escutei do meu irmão, uma coisa que criou um significado ainda maior. Né? Ele falou assim,
você nunca seguiu as regras. Eu falei assim, isso é bom ou é ruim? Né? Ele falou, hoje eu estou descobrindo que é muito bom, porque você fez as suas escolhas. Eu falei, uau, Que então isso... lindo, que lindo. Você assistiu Dois Papas? Assisti. Gente, Incrível! incrível, exatamente isso, né? Esse diálogo que você tá me contando aí tem a ver muito com o que o filme traz, né? Um papa alemão, rígido, né? Que segue regras, né? Que segue dogmas, segue princípios, segue a tradição. E aí um papa sul-americano Americano, argentino. que vem para quebrar as regras e fazer aquilo que ele acredita que é certo, sabe? Né? Que é Ser dança. autêntico. É. Bom, essa conversa é uma delícia e eu queria convidar aqui, Verusca, a Ana Paula, que está nos assistindo, que está aqui conosco, já até fez um elogio, falando que é uma delícia Ah, ouvir a que gente legal. falando, conversando. Então, Ana Paula, abre seu microfone e vem bater um papo conosco. O que você acha? Oi, meninas, tudo bom? Tudo. Deixa a gente ver seu rostinho. Eu tô tentando, eu tô pelo celular, como que eu faço? Tem Eu uma desabilitei logo no começo. Ah, achei. Oi, Ah, que legal! Oi, tô bem-vinda. trabalhando aqui home office. E deixa eu mostrar para vocês, porque a hora que você falou de escolher ser mãe, enfim, olha aqui a minha filha. Oh, que Uma fofo. a outra tá pela casa. Eu tenho uma igualzinha, chama Luz. Ela também Essa é tem a a Pedrita. Pedrita, que Que lindo. fofa. Eu tenho a Pedrita e a Violeta. Que lindos nomes. Gente, obrigada. A única que eu queria contribuir aqui é agradecendo, porque está muito conectado. Tudo que vocês falaram está muito conectado com o que eu estou vivendo, né? Então, na última sessão de terapia de sexta-feira, a palavra rodou a terapia e a palavra que veio foi escolha, né? Fazer escolhas, se conectar, ouvir as intuições. Então, estar aqui com vocês foi um presente, não foi acaso, né? Então, só quero agradecer. Acho que está muito conectado com o meu momento. Não consegui fazer link com mais nada, de verdade. Estava tão aqui pensando na próxima escolha, no próximo passo, me conectar com vocês no privado, trocar ideias, ler mais, porque acho que é um momento de definição de vida, sabe? De pôr em prática a minha autenticidade, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e ser mais fiel ao meu propósito. Eu acho que eu já tenho um gostinho dele, mas me libertar, né, das amarras que o mundo impõe pra gente, né? Então, conseguir fazer essas escolhas. Então, o que vocês estão trazendo aqui está muito conectado com o que eu precisava ouvir. Obrigada. Que Olha, legal. sabe que, desculpa, eu acredito muito nas sincronicidades. Olha a luz ali, ó. Não sei se você vai conseguir, que ela tá bem longe. Tá vendo? Tô Não. vendo. Uhum. Ela é a mais maloqueira de todos aqui. Ela sai por aí, Ai, que sobe delícia! na árvore, sobe na... E a minha crença é que tudo é sincrônico, sabe? Quando a gente está pronta, está preparada, a gente encontra os iguais, né? Eu É digo, verdade. por exemplo, conhecer a Verusca, eu conheço há pouquíssimo tempo, e eu digo que ela é uma pessoa iluminada, sabe? Ela tem um conhecimento e uma disponibilidade para se doar para o outro de uma forma muito genuína e muito bonita, sabe? Então, essas sincronicidades que nos atraem e nos aproximam de pessoas, na minha opinião, que são iguais, ou que, se não são iguais, elas estão em busca de possibilidades similares, né? De uma realização de propósito similar, né? De uma doação para o universo de uma forma similar. O que você acha disso, Bê?
Exatamente, eu adoro essa palavra sincronicidade. Ana Paula, obrigada pelo que você acabou de falar. Eu acho que às vezes a gente fica procurando conexões, né? E a conexão é com a gente mesmo, né? E eu acho que a inteligência espiritual, inclusive, é sobre isso, né? Sobre a gente se Uhum. conectar com a gente, para que a gente possa fazer melhores escolhas mesmo. E fica à vontade para entrar em contato comigo, né? Também. Eu me coloco à Obrigada. disposição para a gente bater um papo sobre isso, com certeza, né? Ana Paula, onde que você está? Que região do país? Desculpa, Vê. Imagina. Claro, eu estou aqui em São Paulo, na região de Interlagos, estou na zona de São Paulo, né? E essa palavra aqui que você trouxe, sincronicidade, eu até anotei, porque assim, às vezes foge, mas é isso mesmo, né? E veio muita conexão, porque eu também comecei a trabalhar aos 16 anos de idade, eu também paguei a minha faculdade, Olha só. e é muito interessante, porque a hora que vocês foram falando, eu falei, nossa, a gente conhece várias histórias assim, né? Mas estarmos juntas, né, na mesma live, digamos assim, e ter a oportunidade de ouvir, é raro. Então, acredito muito na energia, no universo, né? Nesses encontros que a gente atrai, né? Então, foi muito bacana. E quando a gente fala, e aqui falando de escolhas, até penso nisso, né? Começar a trabalhar aos 16 anos de sim, foi necessário, mas meu pai era um pouco contra. Não, não, você só vai estudar. Eu falei, não, eu quero trabalhar, eu vou trabalhar. Então já vem um pouquinho aí, né? E outra coisa que me tocou bastante foi quando você falou, né? Escolheu ser mãe de bichinhos, de filhinhos de 4 patas, e que também mãe dos amigos, cuidar das pessoas. Então, isso também eu me vi muito representada, porque assim, a minha mãe às vezes, eu queria fazer tal coisa, mas o que você acha, né? Então, a minha própria mãe, né, para quem eu peço conselhos, me pede conselhos. Então, me vejo cuidando muito das pessoas, tanto que as pessoas me perguntam: você tem filhos? Não, não tenho. Nossa, mas você é tão maternal, você tem tanto jeito, né? Então, ok, eu estou usando isso de outras formas, pelos filhos Dou amor, escolhidos. dou amor, tá conectada com as pessoas, tá junto das pessoas. O que você faz? Com o que você trabalha? Eu trabalho em recursos humanos, hoje eu trabalho em... Sim, hoje eu trabalho em aquisição de talentos, mas a minha carreira em RH, ela é composta por transição de carreira e por recrutamento e seleção, né, aquisição de talentos, e que são duas áreas completamente conectadas, né? E o que eu sempre brinco com as minhas amigas que ainda estão em transição de carreira, né, é que eu falo, gente, eu saí da transição de carreira, mas a transição de carreira não saiu de mim. E eu tenho percebido que esse é o meu propósito, no sentido de acolher as pessoas, porque assim, elas me acionam e eu faço isso com amor, com muita naturalidade. Então, quando vocês foram falando, eu já venho pensando nisso há algum tempo, né? E aí o que eu ouço vai reforçando. Então, ok, como que eu dou mais vida para o meu propósito, né? Como eu uso mais isso, né? A favor do mundo, a favor das pessoas. Então, eu não me vejo fazendo outra coisa que não com pessoas e para pessoas. Que legal. As perguntas são mais importantes, né, Vê? As respostas elas vão fluindo depois com o tempo. Até assim, interessante, tem que fazer sentido para você, né? Se você está percebendo sentido nisso, acredito que é o caminho certo que você está escolhendo aí, trilhar, né? Mas eu te interrompi, você estava falando uma coisa muito interessante sobre sincronicidade, sobre... Não, imagina. Na verdade, eu usei essa palavra sincronicidade essa semana ainda, né? Uma amiga minha que viu que a gente faria essa live hoje
E ela falou assim, nossa, Vê, no dia do meu aniversário. Eu falei, olha aí, né? Nada é por acaso, né? Você tá ganhando um presente, porque ela adora esse assunto. Com certeza ela vai assistir depois, porque ela tá... Agora ela não ia conseguir assistir mesmo. Mas eu falei, isso é sincronicidade, né? E várias pessoas, talvez a Ana Paula não deve saber, mas eu há pouco tempo decidi me aventurar pelo mundo virtual, né? Decidi me jogar aí no mundo digital, né? Com conteúdos, enfim. É engraçado que eu tenho atraído tantas pessoas que têm falado assim, nossa, Verusca, eu estava precisando ouvir o que você fala e eu não tinha encontrado ninguém que falasse o que você fala, sabe? E é tão interessante isso, porque claro que tem outras pessoas falando, só que com outras palavras, de um outro jeito, né? E a gente se conecta exatamente com aquelas pessoas que falam como a gente consegue entender, né? No momento em que a gente está vivendo, como a Ana Paula falou agora há pouco, né? É porque sente acolhimento, né? Sente ser representada também na forma, no jeito, no estar, né? Que nós nos posicionamos. Então, assim, que delícia, né? Que delícia a gente estar nesse momento conectada. E agora, sim, eu queria falar para você, Ana, se você quiser deixar o seu e-mail aqui no chat, porque a Verusca, ela preparou um assessment sobre espiritualidade, a gente pode te encaminhar. E toda terça e sexta, às 3 horas da tarde, eu trago sempre um convidado, né? Então, Legal. eu vou trazer, por exemplo, o Roberto Zimmer, que a gente vai falar de crenças. Eu vou trazer o Fábio Longo, que ele vai falar sobre a questão de me conectar com o meu interior, como que eu faço, né? Para conectar com a minha intuição, com a forma. Então, assim, nós temos muitas pessoas especiais, assim, tão bons quanto a Verusca, né? Que estarão conosco aí e vai vir nesse bate-papo, né? A gente, antes de você entrar, estava contando, né? Puxa, eu estou há 20 anos trabalhando com pessoas, um pouco mais até, porque eu também, no começo de carreira, eu era assistente social, depois como consultora há 20 anos, né? E a Verusca também trazendo a experiência dela, a gente estava falando do quanto que a gente ama estar no meio de pessoas conectadas, né? Vê, eu quero te agradecer imensamente pela sua disponibilidade, pela tua luz, que ela continua brilhando aí e trazendo para nós esse conhecimento, essa alegria de compartilhar seu conhecimento. Ana Paula, muito obrigada pela tua presença, estar aqui conosco. Eu espero que você esteja conosco nas próximas também, em todas as terças e sextas, às 3 horas da tarde. Vai ser um grande prazer receber você de novo. Vê, muito obrigada. Querida, gratidão. Muito obrigada por vocês duas estarem aqui. E isso aqui, esse material lindo, a gente vai disponibilizar no meu canal do YouTube, Cristiane Maziero. Compartilha com as pessoas que você achar que faz sentido. Tá bom? Cris, muito obrigada. Obrigada, Ana. Cris, obrigada pela oportunidade. Para variar, foi uma conversa deliciosa, né? E aí, como sempre, né? E aí eu me coloco à disposição também para quem quiser entrar em contato comigo, né? Enfim, posso disponibilizar outros materiais também sobre esse assunto. Tá bem, querida. Muito obrigada. Um grande beijo para vocês duas. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, querida. Tchau. Eu vou esperar todo mundo sair para eu derrubar. Vou copiar seu endereço aqui para eu poder mandar para você. Tá bom, obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.